Bom dia, pessoal do Camarão. Bom dia aos colegas produtores, seus técnicos, fornecedores de produtos, de serviços, consultores, aos estudantes. Bom dia a todo o pessoal do Camarão. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso cafezinho com camarão. Bom dia aos colegas que estão entrando aí. Josero. Bom dia. O nosso bate-papo aqui é para ajudar a gente conversar e ver como que podemos aumentar o lucro na nossa criação de camarão. Para quem não me conhece, eu sou o professor Pedro Martins, coordenador dessa escola de camarão. Tá? E os colegas que estão entrando aí, nós vamos aumentar a interação. Se vocês pudessem falar de qual região estou falando, são produtores de camarão, técnicos, consultores. Bom dia, o Salles, bom dia, o João Vitor. Tá? E por que eu estou buscando avançar nessa próxima etapa, né? O trabalho de estruturação, que é o projeto apoiado pelo Ministério, né? Tá avançando. Nós estamos na montagem do sistema de informação e comunicação, tá? E a parte mais importante vai ser essa interação com vocês. Tá? Nós estamos já buscando outros apoiadores, já temos apoiadores, até comentar aqui dos apoiadores, porque não mudou alguma configuração no Instagram, mas nós estamos com apoio aqui da Aquavita, da ADM, da Rações Samaria, as 3 fabricantes de ração, Fortinute, uma distribuidora no Pirangi, Larva JH, e buscando a INVI e a Prilabs. Tá? Então nós estamos com os fornecedores ali para apoiar, mas o trabalho principal é com vocês. Nós estamos buscando esses apoiadores em cada estado. Então, sobre isso, nós vamos comentar um pouco dessa situação. Por isso que nós estamos buscando saber como é que está a sua criação de camarão, onde você está criando, e nós vamos aumentar essa interação, essa conexão. E por que isso é importante? No meio da semana, talvez você tenha visto aí, eu fiz um café com camarão lá no campo, e lembrei de 2 movimentos importantes, 2 momentos da história da nossa atividade. E esses 2 momentos mexeu muito com nossa criação de camarão aqui no Brasil. Foi o momento, primeiro, quando chegou a ANIM, tá? E o momento quando chegou a mancha branca nas diferentes regiões, desde lá de 2004, quando surgiu em Santa Catarina, até chegar nas principais regiões do Brasil, 2011 no Rio Grande do Norte, no sul do Rio Grande do Norte, e depois na região do Ceará. Por que isso é importante? Quando nós estávamos fazendo esse trabalho, muitas vezes, né, relembrando, bom dia aos colegas que estão entrando aí, o Kelso lá do Pirangi, nosso aluno, bom dia, Kelso. Aos demais colegas, né, se puderem interagir, se quiserem perguntar alguma coisa, tá? Fiquem à vontade e falar de onde que vocês estão, qual a região, são produtores de camarão, se tem alguma dúvida, né? Então, continuando aqui, bom dia, Kelso. O que é que acontecia e por que que nós estamos buscando intensificar esse trabalho? O trabalho de patologia do camarão é um trabalho muito isolado. Naqueles primeiros momentos da história, como eu falei, né, do surgimento da ANIM, da mancha branca, basicamente eu estava sozinho aqui em um microscópio, conversando com o camarão. E eu verifiquei que naquele momento eu precisava aumentar a comunicação com o setor produtivo, aumentar para buscar saber por que aquele camarão estava naquela situação e que nós poderíamos construir de solução para aquela situação. E aí nós começamos esse trabalho, foi onde surgiu, no momento seguinte, o trabalho do programa de saúde nas fazendas de camarão. Então, além de estar lá no microscópio, eu ia presencialmente, quando estava lá na UFRN, para conversar com os produtores de camarão. E hoje, nós estamos buscando aumentar, aprender a se comunicar com vocês, a ter essa informação, essa interação com vocês através do digital, ao mesmo tempo que estamos buscando requalificar aquele trabalho que tínhamos com o camarão.
E hoje a quantidade de micro e pequenos produtores é muito diferente da que tínhamos naquele primeiro momento, quando estávamos falando somente com os grandes e médios produtores. Então, não só no Nordeste, né? Tem o Rodrigo aí que está lá no Rio de Janeiro para implantar uma cadeia produtiva importante lá no Rio de Janeiro. Bom dia, Rodrigo. Temos o Aldevan, que trabalha com a parte de consultoria. Então, temos uma quantidade grande de pessoas envolvidas nesse setor. E aí eu lembro quando eu falei na quarta-feira, né? Quinta-feira, quarta, lá no Café com Camarão, uma coisa que me chamou a atenção foi que foi baseado numa live do aplicativo que era Camarão, né? De um colega que é distribuidor, o pai dele é distribuidor de insumos lá em Aracati. E essas duas ocorrências foi importante na história da empresa deles. E foi importante na história de todo o pessoal do Camarão. Todo mundo que vivenciou aquele momento ali no Camarão teve impactos positivo ou negativo naqueles momentos que surgiram a doença. Então, por isso que nós estamos passando para essa próxima etapa do trabalho, que é, apesar dos equipamentos aí, na demora danada com a fundação da universidade para comprar, mas nós estamos aqui buscando junto com vocês iniciar essa etapa. Né? Bom dia, senhora Márcia, lá da Bahia, bom dia, Odevan. E estamos buscando, né, como a senhora Márcia lá na Bahia, os demais colegas dos outros estados, tentamos conversar com as secretarias estaduais, algumas nós já avançamos na comunicação para a gente ter um apoio logístico em cada estado. E por que isso é importante? Né? Lembra quando eu falei, no primeiro momento eu estava sozinho lá com o microscópio, montando uma equipe dentro do laboratório, passando para a biologia molecular, entrando na microbiologia, mas estávamos longe do setor produtivo. E avançando junto com o setor produtivo, a gente consegue interagir, caracterizar melhor quais são os problemas que estão acontecendo e buscar as soluções da maneira mais rápida, com menos prejuízo possível. Porque quando surgiu essas doenças lá naquele momento lá, 2001, Panim, 2004 em Santa Catarina, então nós estamos há 20 anos. Há 20 anos eles não conseguiram se recuperar do nível que tinha a atividade de camarão lá em Santa Catarina, em virtude da mancha branca. Mas aquele animal lá que nós analisamos em dezembro de 2004, eu acho que a gente não conseguiu analisar ainda animal com um prejuízo tão grande nos tecidos, nas células, afetado com a mancha branca. Aqui no Nordeste a gente encontra, mas com uma situação melhor. E é sobre isso que a gente estamos falando. Né? A gente precisa criar um movimento. Eu sozinho não consigo, preciso chamar vocês para essa responsabilidade. Por exemplo, quando nós tivemos no ano passado que frear a importação de camarão, então a gente começou um movimento aqui no Ceará, os outros estados foram entrando, a gente foi mostrando a nossa voz até chegar nas autoridades e esse processo de interromper a importação de camarão do Equador foi executado burocraticamente, né? Mas não significa que eles não possam voltar. Por isso que a gente precisa aumentar a competitividade do nosso camarão. E é um movimento parecido com aquele. Sabe, um movimento como uma tribo, né? Um movimento de uma tribo que está todo mundo junto com aquele mesmo propósito. Só que o nosso propósito é a saúde do negócio do camarão. A gente precisa cuidar do camarão. Cada um tem uma importância dentro da cadeia produtiva, né? A produção da pós-larva, a produção da ração, a produção do probiótico, o técnico, o dono da fazenda, até o estudante. Então a gente precisa criar um movimento maior para que a gente possua condições de sustentabilidade a médio e longo prazo. Nós já aprendemos com os erros passados e agora precisamos construir um aprendizado, né? Por isso que o nome é Escola de Camarão, futuro, com essas questões da doença. Né? Eu lembrei lá quando eu estava falando do café, né? O café foi muito importante do ponto de vista
econômico, da economia rural do Segundo Império do Brasil, quase 100 anos, construímos uma riqueza muito grande na região ali, começando pelo Rio de Janeiro, depois São Paulo, com a cafeicultura. Depois tivemos crise também com preço e tivemos crise também com doença. E perdeu um pouco a importância a partir do momento que as outras atividades econômicas foram avançando. Foi assim com o cacau, com o algodão aqui no Ceará, né? O algodão foi de grande importância econômica para o Ceará construir a sua identidade política, né? A gente dependia de Pernambuco, era um ouro branco. Então é isso que a gente precisa construir com o camarão. O camarão hoje, só no Ceará a gente está presente de três municípios, um possui camarão. Assim está no Rio Grande do Norte, assim está na Paraíba, assim a gente pode construir essa riqueza com sustentabilidade em todo o semiárido brasileiro. Mas a comunicação, a informação, ela precisa fluir e hoje com esse mecanismo digital a gente pode construir isso do ponto de vista híbrido, né? E ir monitorando, ir acompanhando, que é o que nós estamos construindo, esse acompanhamento sanitário, acompanhamento da saúde do camarão. O que está acontecendo em determinada região? Por que o camarão está daquele jeito? O que nós podemos fazer? Quem que pode ajudar? Será que é uma questão genética? Será que é uma questão nutricional? Será que é uma questão de biotecnologia? Mas nós precisamos conversar com o camarão. Conversar com o camarão é um momento isolado, que você fica sozinho ali no microscópio, ou numa bancada com biologia molecular, com uma equipe, mas ela não constrói todos os elementos do quebra-cabeça. Então, é por isso que nas últimas atividades lá do PSF Camarão, a gente avançou muito com a formação de técnicos de campo, que hoje já fazem trabalho de análises presuntivas. Então, nós precisamos avançar nessa questão das análises presuntivas, porque a gente começa a construir uma triagem epidemiológica, tá? A gente começa a determinar o que pode estar influenciando uma determinada população de camarão está sofrendo um problema ou outra não. E aí, através do trabalho de grupo, que o digital permite isso, eu também estou aprendendo, né? Sou especialista nesse assunto, mas com os equipamentos e com a boa vontade de todo mundo, nós vamos poder avançar nessa lucratividade do negócio. O que acontece? Muitas vezes a gente está lá dentro dos grupos e a gente verifica que a principal dor de cabeça do produtor é saber qual é a tabela do camarão. Quanto que está o camarão naquela semana, que ele vai vender o camarão. Mas ali é o final da história. Nós precisamos estar atento não somente àquele ciclo, né, porque a fazenda não vive de um ciclo de produção, ela vive de um horizonte maior de vida, 10 anos, 20 anos. Temos fazendas de camarão aqui no Nordeste com mais de 30 anos. Né? Fazendas que eu visitei em 88, quando eu entrei na universidade, e que hoje ainda estão presentes. Então, a gente precisa construir o longo prazo dessa prosperidade do negócio, que o pessoal do camarão muitas vezes reclama, né, ali do preço, de alguma coisa, mas é tão envolvido com o negócio, é tão apaixonante, que não sai do negócio, né? Porque é um negócio bom, é um negócio ótimo para a nossa região semiárida. Nós precisamos melhorar com esse apoio, melhorar com essa questão do conjunto de pessoas que estão sempre ali dispostas a colaborar com a atividade, com a saúde do negócio, com a saúde do camarão, mas com a saúde do negócio. O lucro é como se a gente fosse analisar o nosso sangue, né? O lucro seria o principal parâmetro de avaliação da saúde do negócio. Né? Por isso que a gente falou o lucro, né? O lucro seria essa principal razão da saúde do negócio. Mas para a gente chegar no lucro, a gente precisa conhecer as questões zootécnicas, né? A taxa de sobrevivência, taxa de crescimento, fator de conversão alimentar. Por que isso pode estar sofrendo uma influência da condição biológica do camarão? E o que é a ambiência onde o camarão está vivendo, naquele viveiro,
está influenciando isso. Então, parece uma conversa um pouco árida, tá? Mas é sobre isso que nós vamos estar conversando, sobre você entender a importância bioecológica que nós falamos, a importância bioeconômica desse assunto, como que nós vamos poder caracterizar esse problema. Nós vamos ter um conjunto de ferramentas de diagnóstico, vamos ter que estar avançando aí com a comunicação de cada um, né? Até o Zé, o João, o Francisco, o dono da fazenda, dizer, pô, professor, eu acho que nessa semana fui fazer uma biometria e uns 20% do camarão estava apresentando esse sinal. Ou eu estava lá na minha cidade, não sei onde. Imagina que eu vou estar fazendo esse trabalho com o máximo de pessoas possível, com o máximo de cidades possíveis. Estou buscando condição para isso acontecer. Tá? Já conversamos com alguns secretários, estamos avançando nisso aí, e em paralelo estamos estruturando a escola, né, para isso. E o mais importante do negócio não é só o camarão, são as pessoas que estão ali junto com o camarão. Juntando as pessoas com o camarão, nós vamos começar a avaliar a condição de saúde do camarão e a condição de saúde do negócio do camarão. E verificar o que é que nós precisamos construir de solução para hoje, amanhã e sempre na atividade. Tá? Então, quando a gente trabalha com parte de saúde, a solução de hoje pode não ser suficiente amanhã. Então, imagino que a NIM, os colegas voltaram a reclamar que ela teve alguma modificação, e a gente sabe do ponto de vista patológico que teve, do ponto de vista etiológico que teve, porque o vírus vai se modificando. E a agressão dele, a interação dele com o ambiente de produção, com aquele ecossistema, vai modificando. E aí vai causando prejuízo para o produtor. Assim como a mancha branca, assim como as vibrioses, assim como diferentes tipos de patógenos. Mas nós precisamos estar acompanhando, estar conversando com você, com o Jacques, com o José, com a Márcia, com o Aldevan, com o Rodrigo, com o Kelso, com o João, com o Zé, com todos que estão aqui, ampliando essa comunicação com vocês, levando para um outro tipo de dinâmica que nós estamos estudando sobre isso, para que a gente não venha a sofrer o impacto que tivemos lá naquele momento, lá quando surgiu a mancha branca, quando surgiu a anemia. E hoje nós estamos em uma condição bem melhor do que tínhamos atrás. Então, quando surgiu a anemia, eu estava sozinho em um microscópio fazendo o estudo da minha tese, não sabíamos muito bem o que estava acontecendo. Quando surgiu a mancha branca, nós já estávamos preparados do ponto de vista do laboratório. Mas hoje a gente precisa estar preparado do ponto de vista do setor. Tá? É como uma guerra, com várias batalhas. E essas batalhas não têm fim. A gente precisa estar se armando com conhecimento, com a sabedoria, para saber de que forma cada arma, vamos dizer assim, né? Na Força Armada a gente tem as armas. Né? Cada arma, né? O produtor, o fornecedor, o consultor, o órgão público, cada arma pode colaborar de alguma forma com a solução daquele problema. E é bom a gente trabalhar isso antes dos problemas se tornarem mais graves. Construir essa estrutura, você vê que eu estou há um tempo, né? Mexe para um lado, mexe para o outro. Hoje já estamos numa condição melhor do que na semana passada, do que no ano passado, mas é uma construção que para vocês pode ser lenta, mas para mim é até rápida, né? Porque está só naquela estrutura. Mas hoje a gente está montando os grupos, montando os interessados, né, em diferentes elementos da cadeia produtiva, para que a gente possa ter esse acompanhamento da saúde do camarão em cada estado, em cada região produtora. O desafio é grande, não é uma estrutura tão simples, mas é de vital importância para o nosso negócio de camarão. A gente não vai conseguir ter sustentabilidade no lucro do negócio
se a gente não olhar para o camarão, não olhar para a saúde do camarão. Porque os vírus, as bactérias, os parasitas vão estar fazendo o papel deles na natureza. Não é porque eles são mauzinhos, é porque é o papel deles na natureza. Assim como é o papel deles na saúde. Né? Domingo passado, né, eu estava tão mal que não consegui, uma gripe forte, fui atacado por um vírus, provavelmente que está circulando aí, da virose forte de gripe, e eu não consegui nem falar direito para estar aqui no Café com Camarão. Mesmo que é o camarão. E imagina que o camarão possui uma biologia, possui um comportamento que é diferente do nosso. Né? A gente nem observa o camarão 24 horas por dia. Né? Ele está ali naquele ambiente aquático, no fundo do viveiro, a gente não sabe nem o que está acontecendo. E de repente a gente pode ser pego de surpresa com um nível de mortalidade elevado, com um nível de conversão alimentar inadequado e ter um prejuízo. É muito recurso envolvido para a gente viver numa loteria, como se fosse uma sorte. A gente precisa ir construindo um conhecimento, uma sabedoria melhor para gerenciar a saúde do nosso negócio do camarão de uma forma mais tranquila. Né? E isso é um processo de aprendizado. Não é só analisar se o animal está doente, se está com vírus A, com vírus B. Tem toda uma questão de gestão para que a gente possa melhorar a lucratividade do negócio. Mas isso é uma construção, por isso que o nome de escola é uma construção. Mas sabe que isso aqui não é uma varinha de mágica, não. É um conhecimento que a gente vai adquirindo, que vocês vão adquirindo, que a gente vai construindo como se fosse uma parede. Não é mágica. É sabedoria, é conhecimento, é aprendizado. Hoje nós temos dentro do setor pessoas que com autoconhecimento, que a questão é agora como compartilhar esse conhecimento dentro do grupo, dentro de diferentes tipos de grupos. Temos diferentes níveis de profissionais dentro da atividade que a gente, através desse mecanismo digital, sem precisar sair da sua fazenda, sem precisar fazer nenhuma viagem, no seu tempo, a gente vai poder construir, aumentar esse nível de conhecimento, esse nível de sabedoria dentro do setor, tá? Para melhorar a condição de saúde do nosso negócio. O objetivo final é a lucratividade. Lembra que eu estou sempre falando da lucratividade porque é como se fosse a parte vital do negócio. Todo mundo está no negócio para buscar o lucro, aumentar o lucro. Só que no meio do caminho que vão ter esses obstáculos aí, esses empecilhos, que nós vamos ter que ter sabedoria para contornar esses obstáculos. E o nosso movimento aqui, que eu estou aqui mais como um apoiador, mais como um líder desse negócio, né? Como se fosse a gente que fosse uma tribo do camarão. Né? Todo mundo está dentro do camarão como se fosse uma tribo. Né? E dentro dessa tribo, né, do camarão, a gente está buscando avançar nesse trabalho. Né? Então, o benefício disso é aumentar a lucratividade, através do processo de melhorias ou técnicas, através do processo de competitividade. A gente não pode esquecer que nós estamos no mundo do camarão, a gente tem o Equador aqui próximo, temos a Ásia um pouco distante, mas além da oferta com a demanda grande, nós temos um grande potencial de crescimento do camarão no Brasil. Mas precisamos estar sempre construindo esse crescimento sustentável. E a saúde do camarão não é só aqui no Brasil, é no mundo do camarão. Na Ásia, no Equador, no México. Todo mundo sofre. Sofre com esse obstáculo no negócio. O que nós temos de vantagem é poder construir esse tipo de trabalho. Tá? Mas não é um trabalho que eu construo sozinho, não. Né? Então, professora Márcia, desculpe que eu não estava olhando. Depois de tudo funcionando certinho, será possível em cada produção ter um laudo do lote para ser entregue ao comprador? Isso é uma parte, a senhora Márcia, a parte de larvicultura. Isso é possível, né? Hoje eu acho que até eu acho que
precisa criar uma rotina das larviculturas com um laboratório de diagnóstico, pelo menos para ter um laudo de biologia molecular, né, PCR, para saber se tem determinados tipos de vírus, qual é a carga desse vírus. Nós, por alguns momentos, né, os colegas do laboratório que ficam mais direto na máquina, a gente verificou que determinadas cargas virais, né, quando estão elevadas já na pós-larva, quando o comprador vai adquirir aquela pós-larva, o sucesso ou o fracasso dele nas fazendas é maior ou menor, de acordo com aquela nível com aquela potência, não, potência de 10 a 6, 10 a 7, de carga viral, de mancha branca, de mim, que causava um prejuízo lá na fazenda. Então a gente pode buscar essa condição. A realidade é que tudo depende muito de recurso, né? Recurso financeiro, inclusive. Mas o ideal é a gente chegar nesse nível. Por exemplo, o México tem uma condição de comitês sanitários. E dependendo da situação em cada região, é aconselhável ou não aconselhável fazer povoamentos, fazer determinadas ações com o conhecimento daquela carga viral. Ter isso como rotina, senhora Márcia, com todas as larvituras, com todos os lotes, é o ideal. Mas para chegar no ideal, a gente precisa de alguns passos, né? E não depende só de mim, né? Não depende só do equipamento, não depende só do laboratório. Depende da maturidade do setor. Então, é um processo de aprendizado. Quando os produtores começarem a compreender a importância dessa ação, a gente pode chegar nesse nível de maturidade, nesse nível de aprendizado e, naturalmente, isso acontecer. Mas toda sabedoria é um processo de construção. A gente vai chegar nesse nível, porque vai chegar um nível que o produtor vai querer mais segurança para aquela semente que ele está plantando, vamos dizer assim, né? Sabe que não é semente, né? Pós-lava. Mas como se fosse aquela semente que ele está colocando no sistema dele de produção. Então, que tipo de vírus eu estou colocando? Meu sistema de produção suporta gerenciar com essa carga viral? O que eu preciso fazer? Porque muitas vezes o que a gente via também era larviculturas. A gente tem larvicultura com grande tempo de produção no Brasil, que fazia trabalho genético de alta qualidade, visando um alto nível de crescimento, mas o setor produtivo, o ambiente de produção em que aquelas pós-larvas seriam povoadas, não suportavam aquele patrimônio genético. E acabava que você se perdia no nosso sistema de produção, né? Então, senhora Marta, parabéns, né? Introduzir como rotina, acho que dá mais segurança para o produtor, com certeza. Né? Com certeza, e reativando a rotina dos laboratórios, hoje a gente tem capacidade técnica de fazer isso. Talvez não tenha a logística total, né, em todos os estados, mas no Ceará, no Rio Grande do Norte já temos, de fazer a avaliação. Tudo tem uma despesa, tem um custo, a gente precisa colocar como rotina, mas o produtor precisa ver o benefício daquilo, né? Precisa aprender a poder pagar a senhora por esse serviço a mais, né? Por esse benefício a mais no produto que a senhora está fornecendo. Então, é uma construção de sabedoria do setor. Às vezes eu fico vendo só dentro dos grupos, e é natural, muita gente entrou no setor há pouco tempo, e parece que no camarão só existe a tabela da semana. Qual é a tabela do camarão que está rodando? O preço, o processo de comercialização é uma coisa muito importante no nosso negócio, mas ele não é tudo. Não é tudo. Não adianta a gente ter um dia preço, como já tivemos em outros momentos,
mercado e não ter o produto, porque muito camarão morreu. Então, é sobre isso que a gente precisa ter segurança no nosso negócio. Não é só comercialização. Antes é produção, é economia da produção. A gente precisa otimizar com os recursos que a gente tem hoje e o que a gente precisa construir de sabedoria, de conhecimento para produzir cada vez melhor e comercializar cada vez melhor. Assim a gente constrói uma lucratividade. A tabela do camarão, o preço do camarão é uma coisa simples, se resolve ali em alguns dias. Isso que eu estou comentando não é uma coisa simples, é uma construção. E para construir, muita gente não está disposto a gastar aquela energia inicial. Muitas vezes vocês podem estar vendo eu conversando sozinho, nessa batalha sozinho. Acredito que muitos de vocês já estão, como a própria senhora Márcia, né, já no privado já falou para mim o quanto que ela está apoiando o nosso trabalho, né, assim como outros colegas estão apoiando o trabalho. E eu me sinto feliz nesse momento, porque não estou sozinho nessa batalha. Né? Já tem outras pessoas que têm a consciência da importância desse trabalho. É um trabalho de médio e longo prazo. Não é um trabalho como o preço da tabela do camarão. É um trabalho de saúde do nosso negócio. É um trabalho vital de construção do nosso negócio. E cada dia é uma luta diferente. Às vezes eu fico lutando sozinho, mas eu sei que tem uma energia aí com vocês me apoiando. Algumas pessoas já têm a noção da importância do trabalho, já têm uma noção de que precisamos desse tipo de trabalho, precisamos apoiar, mas não é um trabalho para todos. Tá? Talvez outras pessoas podem ter uma noção deturpada do trabalho, né? E eu lembro quando eu estava falando no Café com Camarão lá da Fazenda, na quarta-feira, né? E nesse momento que a gente estava lá com o PSF, e que o colega falou lá que uma fábrica de ração apoiou eles a implantarem a venda desses camarões da ração lá para os produtores. E quando eu ia para aquela região, apoiado por outra fábrica de ração, que fazia a logística de convidar o pessoal, né? A gente pedia só para convidar, para estar presente naquela sala presencialmente. E o outro concorrente dizia: não vá, porque se você escutar aquela conversa, o seu camarão vai adoecer. Então, o nível de brutalidade na cabeça das pessoas, né? Pré-histórico, né, o caso, de não incentivar os clientes dele a escutar sobre o que, é que a gente queria falar, porque o camarão ia adoecer. E realmente o camarão adoeceu mesmo, né? A mancha branca chegou e eles não sabiam nem o que estava acontecendo. Então, é sobre isso que às vezes a gente está falando, né? O nosso trabalho, vê quando eu dou uma dia para todo mundo. É um trabalho que vai ajudar lá até o consultor, né? De repente o consultor acha que eu vou prejudicar o trabalho dele, o fornecedor, né? Que tem os fornecedores que estão apoiando a gente, o pessoal da ração, da Aquavita, da Samaria, da ADM, da Fortinutri, o pessoal de Larvicultura. Nós estamos buscando outras parcerias, né? Conversando com a INVI, com a Prilabs, conversando com todo mundo, né? Porque com o fornecedor é mais rápido a gente iniciar lá a ação do que com cada um dos micro e pequenos produtores, que assim como vamos voltar a conversar com os grandes, os médios produtores, assim como estamos conversando com cada secretário de Estado, né? Eu estou batendo a porta de cada governo, alguns estão escutando, outros ainda não escutaram, para entender a importância, né? O secretário não tem a importância do desenvolvimento rural que a carcinicultura promove no seu estado. Aqui no Ceará, a gente tem um terço das cidades produzindo camarão e de grande importância para o desenvolvimento daquela cidade e a atividade de camarão. Então, muitas vezes a gente está numa comunicação, mostrando a importância, gastando energia para aquilo acontecer, né? Isso, senhora Márcia, tudo é uma bola de neve, né? Você entrega uma PL sadia, consequentemente o produtor vai ter um resultado maior,
o valor da venda aumenta e o negócio começa a crescer e aquela bola de neve vai crescendo. Assim como o nosso trabalho, né? A gente começa de pequeno, mas de pouquinho em pouquinho vai como uma bola de neve, vai aumentando, né? Então, essa parte do trabalho, nós estamos é, iniciando essa próxima etapa agora. A parte de estruturação remota demora mais um tempinho, em virtude da burocracia lá, como eu falei, né, da fundação. Nós estamos buscando outros parceiros, outros apoiadores, e a parte mais importante agora é a conexão com vocês, a comunicação com cada um de vocês, né, com o colega de vocês. Acompanha lá o nosso trabalho, a gente está aprendendo ali como trabalhar nos canais das redes sociais, no YouTube, né? Se você não segue lá, segue o nosso trabalho, até aperta lá o sininho, avisa para o seu colega, se você é fornecedor de insumo, de produto, avisa para os seus clientes. Muitas vezes as pessoas não gostam aqui da rede social do Instagram, mas gostam lá no YouTube ou gostam lá no Facebook. A gente está buscando construir essas redes, participar dessas redes, precisamos aumentar o número de pessoas participando desse movimento e vamos começar a planejar outros tipos de comunicação, né, para se tornar mais efetivo e buscar a reativação lá do laboratório para a gente começar a analisar os camarões. De pouquinho em pouquinho, como a senhora Márcia falou, né, com bola de neve, porque se tiver mais gente engajada dentro do trabalho, a gente consegue ir mais rápido, né? Ainda não consegui um secretário daqui, né? Está tentando. Eu peguei pela internet, mas também não consegui falar com ninguém da Bahia, né? E vejo aí com os colegas dos demais estados. Já conversei com o secretário do Ceará e do Rio Grande do Norte, pessoalmente. Estou buscando contato com os secretários dos demais estados, quem for aí da Paraíba, de Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Piauí. Quem tiver o contato aí com o secretário, com alguém da equipe, com alguém que eu possa conversar e explicar o trabalho, para ver como que eles podem, de alguma forma, ajudar, né, para que o trabalho naquele estado se torne mais eficaz. Tá? Quanto mais ajuda, melhor para o trabalho ir mais rápido, né, e atingir mais pessoas. O objetivo é atingir o máximo de, do pessoal do camarão, não só o produtor, como os fornecedores, para que a gente possa, porque hoje a gente tem uma estrutura digital remota de tecnologia, de informação, de comunicação, que a gente pode trabalhar com infinitas pessoas. Não tem limitação hoje a tecnologia da informação e comunicação. A gente está estudando sobre isso, a gente está buscando montar uma equipe para trabalhar com isso, mas a gente precisa das pessoas. Precisa de você que está assistindo, precisa dos colegas que estão aí na sua região, precisa das pessoas participando. É uma construção e essa é a próxima etapa do trabalho. As pessoas. Como que nós vamos trabalhar com as pessoas? Com o pessoal do camarão? O que é que cada um vai fazer? O que é que cada um tem de conhecimento? O que é que cada um tem de sabedoria para colaborar, para melhorar a vida de cada um, para melhorar o camarão de cada um, para melhorar o negócio de cada um, a lucratividade de cada um. Então a gente está nesse movimento, dando um próximo passo nesse movimento. É como se fosse uma tribo, né, como eu falei. Né? Eu lembro muito dessa questão de comunidade, eu me lembro muito das tribos antigas aí que povoavam da natureza humana. Né? A gente, em grupo, a gente consegue ir mais longe, consegue melhores resultados do que sozinho. Eu preciso do grupo, eu preciso do pessoal do camarão, eu preciso da energia de vocês para que a gente possa ir mais longe. Tá? Então, essa é a mensagem, o nosso bate-papo desse domingo, que eu gostaria de trazer para vocês. Tá? Então,
Nós vamos aqui encerrar o nosso bate-papo. Agradeço muito a colaboração, a participação, a atenção de vocês, o tempo que vocês dedicaram aqui a estar interagindo com a gente nesse bate-papo, trocando ideia, vendo por onde que a gente pode avançar nesse trabalho, né? O tempo é uma coisa de grande importância para cada um, porque a gente não consegue mais recuperar o tempo que gastamos aqui. Então, o tempo de vocês foi de grande importância aqui. Nós vamos interagir essa comunicação nas redes sociais. Se os colegas puderem ajudar na divulgação do trabalho, e muita gente não conhece, a gente não está a gente está organicamente crescendo nesse trabalho, não estamos em condições ainda de impulsionar nas redes sociais esse trabalho. Estamos trabalhando de forma orgânica, e de forma orgânica a gente precisa da comunicação de cada um. Tá legal? Então, quem puder ajudar na comunicação aí com os colegas, a gente agradece. E vamos interagir e fazer essa conexão com o nosso movimento, que está entrando em uma nova etapa. Tá bom? Então, um bom domingo a todos, muita saúde, muito sucesso aí com o negócio de vocês. Tá bom? Vou pedir licença para fechar aqui a sala. Tá? Muito obrigado pelo tempo dedicado a vocês, muito obrigado pelo apoio de todos. Obrigado por tudo, estamos juntos. Muito obrigado, senhora Márcia. Muito obrigado aos colegas aí que dedicaram o seu tempo. Tá? Então, tchau, uma boa semana.